Olá, eu sou Inês. Olá, Andreia. Olá, Inês. Pronto, eu sei o teu nome. E sim, é verdade, eu googlei e, portanto, sei um bocadinho mais do teu nome sobre quem tu és, mas não me queres dizer tu? Posso dizer, claro. Então, sou André Constantino, sou designer, fiz uma formação fiz todo o meu percurso em design de comunicação, ou seja, eu trabalho numa vertente mais gráfica, e nasci numa terra pequenina, entre Caldas da Rainha e Alcobaça, e depois da faculdade fui ficando por aqui, já tive algumas experiências profissionais, e atualmente estou a trabalhar como designer gráfico e de comunicação na Fundação Gulbenkian. Estou aqui já há 4 aninhos. E tu, Inês, queres-me contar um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso? Quero, sim, senhora. Eu sou Inês Maia, sou produtora. Ou inicialmente a minha formação é enquanto diretora de cena e produtora de teatro. E tive um percurso muito atribulado, com muitas alterações de funções e muitas experiências noutros campos. Fiz produção de cinema, fiz direção de cena de teatro, fiz produção de teatro e de outras áreas performativas, que é onde eu centro fundamentalmente o meu trabalho, é nas artes performativas. E há uns anos, por razões várias, formei uma empresa chamada Pé de Cabra, que é onde centro o meu trabalho agora, e que nos últimos anos se tem dedicado fundamentalmente à parte, a tentar aliviar os artistas e as companhias da parte mais burocrática da cultura, no que diz respeito às relações institucionais, com as câmaras, com a DG Artes e à captação de financiamento, que é uma falha grande. Portanto, nesse sentido, o meu trabalho passou a ser muito mais na área, não tanto da produção, de terreno, de estar lá, de fazer as coisas acontecer, mas de pensamento estratégico e de apoio administrativo ao trabalho das estruturas. Trabalho nisto há milhares de anos. Não é há milhares de anos, acho que É há. quase, é quase. E na Pé de Cabra desde 2009. Pronto, somos uma empresa pequenina, só mulheres. Tento dedicar-me mais, isto não é uma coisa de exclusão, mas é uma coisa de foco, ao trabalho de Direção. direção, sim. Portanto, tento, na medida do possível, ou melhor, não é tento na medida do possível, mediante uma situação de igualdade de circunstâncias e de dificuldade de escolha, ou de necessidade de escolha, assim é que é, tento que o meu foco seja sobre o trabalho de mulheres. Pronto, porque acho que há menos oportunidades para as mulheres ainda e que, portanto, a pôr o meu trabalho ao serviço de alguém que seja de quem tem menos acesso. Boa, Pronto, é isto. Sou uma boa. feminista, portanto. Sim, partilho. Partilho. Ah, estou a trabalhar um bocadinho aqui a comunicar eventos, não é? É de certa maneira isso que eu faço. Ou seja, dar forma a ideias que depois vão chegar às pessoas aqui na Fundação e, e tenho sentido um bocadinho a necessidade de saber mais, pensar mais às vezes no impacto que aquilo que eu estou a desenhar tem nas pessoas, se estou a chegar a todos os públicos. E na verdade tenho conseguido fazer aqui um trabalho bastante amplo, porque trabalhamos com a música, com o museu, com atividades direcionadas a um determinado público, outras mais abertas. E, e, e gosto muito de pensar que estou a comunicar para pessoas e não a vender produtos, que também foi uma coisa que eu fiz já no meu percurso profissional, ou seja, é bastante mais entusiasmante para mim, ou seja, a falar sobre experiências ou proporcionar experiências do que vender coisas, ainda que vender bilhetes para concertos também seja importante, mas é mais sobre aquilo que nós fazemos aqui. E então
fazemos para as pessoas. E é por aí que chegas à inclusão e às acessibilidades, é pela comunicação. É pela comunicação, é por sentir que eu preciso de construir-me de forma mais diversa e estar mais atenta a detalhes, porque no fundo o meu trabalho já é incluir, ou seja, quando eu estou a trabalhar, eu devo pensar nisto, isto deve estar comigo sempre. E como cresci no meio, se calhar um bocadinho pouco diverso, só tive mais contacto com pessoas de diferentes contextos e com características diferentes ou diferenciadas quando vim viver para Lisboa, isso tornou-se uma coisa do meu dia a dia e não era. Tenho sentido a necessidade de muitas vezes pôr-me na cadeira do outro, na perspectiva de ser e conviver, mas também na forma como estou a trabalhar para estas pessoas. Portanto, não me direciono para o feminismo, mas também trabalho com ele e sei lá, isso quando estou a paginar uma agenda e uso fotografias de músicos, por exemplo, fica alerta, eu não vou só pôr a cara dos maestros, embora haja mais maestros do que maestras. Se calhar vou tentar pontuar com um maestro, uma solista, vou tentar que isto seja uma coisa que mostre a diversidade que existe e isso permite incluir, eu acho, as pessoas revêem-se nisso. E quero trabalhar de forma mais atenta. E que isso me surja também um bocadinho mais naturalmente do que acho que inicialmente temos que pensar e temos que nos focar, mas adorava que o futuro fosse que isso já fizesse muito parte de nós, não é? E acho que ainda precisamos de um trabalho. Absolutamente. Eu cheguei à Acesso Cultura porque estava a fazer nessa altura a produção do Festival Internacional de Marionetas do Porto e decidimos a certa altura no âmbito do festival que estávamos a trabalhar em circuito convencional, digamos assim, e que precisávamos de alargar o nosso público, não havia razão nenhuma para que os espetáculos do festival não chegassem a mais gente. E foi nessa altura que começamos a trabalhar com a Acesso Cultura, porque percebemos que não sabíamos nada disto. E a questão... Como chegar, não é? Como chegar? Sim, como chegar? Como O que é chegar às que é pessoas? o que é que, e de facto há uma série de ideias. Eu tinha ideias pré-concebidas e falsas, algumas delas, sobre o que era importante, ou o que é que fazia sentido, ou o que é que poderia interessar. E achei que havia o risco, confirmadíssimo, de estar errada e de estar a fazer isto mal, ou de iniciar esse trabalho mal feito. E, portanto, nessa altura contactamos a Acesso Cultura e fui eu que tratei disso. De facto, era um interesse meu, esta preocupação. O festival manteve-a e adotou-a e acarinhou-a, mas foi uma preocupação minha de partida. E, portanto, fui eu que fiz este contacto com a Acesso Cultura, suponho com a Maria diretamente, com a Maria Valru, e foi uma coisa um bocadinho transformadora para mim, perceber o quão pouco eu sabia sobre como é que se implementam práticas de acessibilidade no setor cultural. E o quão focada estava na questão das acessibilidades físicas, por exemplo, e o quão pouco atenta estava à questão da acessibilidade intelectual, que foi surpreendente e que foi, para mim, a mais transformadora, acho eu, em termos de pensamento e de relação com as práticas de acessibilidade, não é? Pronto. E foi, e continua a ser, muito interessante, ou muito... Interessante é a palavra errada, eu acho que a palavra certa é doloroso. E continua a ser muito doloroso perceber como diariamente nos confrontamos com situações de exclusão, de sectarismo, de afastamento e de criação... de criação, não é de manutenção, é de criação de barreiras à acessibilidade. E isto para mim,
pronto, que de facto tem vários focos de interesse ativista, digamos assim. Um deles é o ativismo cultural, digamos assim, é a garantia de que a prática cultural, do ponto de vista quer da criação, quer da fruição, é de facto, conforme constitucionalmente determinado, para já, se não mexerem muito, nessa parte, está definido na nossa Constituição, é uma coisa que depois não se concretiza. E é essa concretização que eu sinto muita falta, da concretização do acesso de todos a toda a cultura. É engraçado que referiste que foste procurar acesso à cultura. E eu, nos últimos anos, fui encontrando acesso à cultura. Nos festivais, reparava no logo, que é marcante, bem desenhado, na verdade, em comparação. Ficou no olho e tal. Depois percebo que também tem alguma relação com o Partis, que são as práticas de inclusão social que nós desenvolvemos aqui na Fundação. E depois houve uma conversa transformadora cá na Fundação com a Maria, que expôs a grande falha, que, sei lá, em termos de linguagem, eu acho que sou uma pessoa bastante aberta e flexível, mas preciso treinar como é que posso ter um discurso mais inclusivo, e se falar melhor, provavelmente também vou escrever melhor, e por consequência, quando estiver a desenvolver um cartaz, posso fazer sugestões que se calhar mostram às pessoas que estão a trabalhar comigo aquilo que elas também ainda não estão a ver. Portanto, acho que é esse processo de construção e de profissional e pessoal que encontrei aqui na Acesso Cultura. Eu sou muito recente, sou um membro muito recente, mas estou muito entusiasmada com as formações, quero muito começar a fazer e conhecer mais pessoas que estejam na associação, porque são sempre bons exemplos de como trabalhar estes assuntos e como ser melhor também. Estou bastante entusiasmada. Fantástico. Sim, sim. Diz, Não sei se já fizeste algumas formações com a Acesso já Cultura ou fiz se tens várias. apenas uma ajuda. Já fiz várias e recomendo vivamente. Acho que deves É fazer. isso. Eu continuo a fazê-las, já fiz algumas repetidas. Portanto, acho que sim. Ok, vale a pena repetir. Ok. Sim, sim, quero muito começar a ir às formações e tentar acrescentar valor àquilo que já é um pensamento que eu acho que já tenho orientado, mas acho que ainda não estou a fazer a coisa bem. Portanto, se puder. É um trabalho contínuo, não é? Sim, sim, é um trabalho. Acho que vai haver tempo e oportunidades para ser melhor. Mas é muito engraçado como já fiz projetos em que depois de terminado e algum tempo depois é fácil olhar e pensar, sim, o meu ego está neste cartaz, a fonte é nova, desenhada, tem texturas, não sei se toda a gente vai ler aquilo que eu fiz aqui. Essa é uma coisa que nos dias que correm está no centro, no centro das minhas preocupações quando estou a trabalhar. Quero que toda a gente perceba aquilo que eu estou a fazer e a mensagem que eu estou a construir naquele póster, no imaginário gráfico. Comunicar através de imagem é muito importante. É sim, senhora. Aliás, ajudar instituições a promover festivais passa muito por a forma como nós comunicamos visualmente, não é? E, portanto, já te deparaste com esta questão, provavelmente, nesses teus projetos. Já me deparei com essa e com a questão de como receber as pessoas, de como garantir que, que a informação lhes chega, para além da leitura do cartaz, garantir que ele chega até elas, garantir. Isso são preocupações que me assaltam, a preocupação de se elas estão confortáveis enquanto estão connosco,